Que a graça do nosso Deus nos alcance e que possamos continuar rijos diante do Senhor, com o desejo sempre de querer louvá-lo, bendizer o seu nome, e diante destas verdades e solenes convicções, nós nos colocamos mais uma vez diante dele para estudar sua palavra. Quero convidar a pessoa que está responsável para nos apresentar diante de Deus em oração. Bom dia, oremos. Santo e eterno Deus, tu que habita no mais altos céus, a ti te damos toda a honra, toda a glória e todo louvor. A ti, ó Pai, nesta manhã, está teu pequeno povo aqui mais uma vez reunido em teu santo e bom nome, Senhor. Amém. Que tu abençoe cada um que está presente neste culto, Senhor, e também tu abençoe o nosso pastor José Cícero, para que ele, imbuído do teu santo e bom Espírito, Pai, possa nos trazer a mensagem nesta manhã maravilhosa para cada coração que aqui se faz presente, Senhor. Pai Celeste, perdoa as nossas falhas, perdoa as nossas transgressões, dá-nos um dia maravilhoso na tua presença. Pai, também pedimos, Senhor, que tu acampe teus anjos protetores ao redor de cada um de nós, nos protegendo e nos livrando de todo mal. Essas bênçãos nós pedimos, desde já te agradecemos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, Senhor. Amém. Muito bem, meus irmãos, quero convidá-los nesse instante a abrirem a Bíblia no Evangelho de Mateus, no capítulo, então, 11, e nós vamos nos ater agora dos versículos 26 em diante, e tirarmos as lições que são necessárias para a nossa vida a partir exatamente deste texto. Mateus capítulo 11, versículos 26 em diante. Passamos, portanto, a leitura e, em seguida, vamos tirar as lições que são necessárias. Passou, então, Jesus a increpar as cidades nas quais ele operara numerosos milagres, pelo fato de não se terem arrependido. Verso 21. Ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se em Tiro e em Sidom se tivessem operado os milagres que em vós se fizeram, há muito que elas se teriam arrependido com pano de saco e cinza. E, contudo, vos digo, no dia do juízo haverá menos rigor para Tiro e Sidom do que para vós outras. Tu, Cafarnaum, elevar-te-ás, porventura, até o céu? Descerás até o inferno. Porque se em Sodoma se tivesse operado os milagres que em ti se fizeram, teria ela permanecido até o dia de hoje? Digo-vos, porém, que menos rigor haverá no dia do juízo para com a terra de Sodoma do que para contigo. Bem, nós temos nestes versos uma forte, então, desaprovação de Jesus no que diz respeito à maneira como esses cidadãos desses três lugares recepcionaram a verdade. Alguns, de maneira, portanto, o que a gente chama rechaçando o que ali fora apresentado. Outros, no entanto, tiveram um comportamento plausível, agradável, aceitar o que fora apresentado. Porém, Jesus não estava satisfeito com a forma como essas pessoas se conduziram. Eu gostaria de começar a analisar estas questões a partir da cidade, então, onde Jesus estabeleceu o seu quartel-general, que foi Cafarnaum. Jesus toma Cafarnaum e compara esta cidade com a situação, portanto, adversa do que ocorrera em Sodoma. Então, observem, Cafarnaum está para Sodoma
Assim como, então, Tiro e Sidom estão para o que a gente chamaria as duas primeiras cidades que Jesus as menciona, Corazim e Betsaida, tornando uma linguagem mais compreensível. Betsaida e Corazim são cidades às quais o Senhor, portanto, compara o que fora feito nelas com aquilo que não foi feito em Tiro e em Sidom. Assim como em Cafarnaum, o Senhor tira tudo aquilo que fora feito neste lugar e então a põe dentro de um contexto daquilo que não foi feito em Sodoma. O que a gente precisa atentar é por que Jesus está passando em face as coisas que foram feitas nessas cidades, que aqui conhecemos pouco, muito pouco. Cafarnaum, nem tanto, é uma cidade bastante, eu diria, reapresentada na Bíblia. Corazim, nós não temos informação, senão aqui no texto que se põe no Evangelho de Mateus. E ainda mais, quando nós, então, vamos analisar isso a partir do texto de Lucas, que vamos fazê-lo agora, capítulo 10, versos 13 ao 15, no texto paralelo, nós encontramos algumas informações que são úteis. E depois nós vamos retornar para Mateus, capítulo 11, versículo 20 em diante. Portanto, vamos agora a Lucas, capítulo 10, versículo 13 em diante. E aí a gente vai ampliar um pouco esta percepção dessas três cidades que estão nesta ordem lá em Mateus. Não percam de vista Corazim, Betsaida, Cafarnaum. Observe o que é dito aqui. Lucas, capítulo 10, versículos 13 ao 15. Diz assim: Ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se em Tiro e em Sidom se tivessem operado os milagres que em vós se fizeram, há muito que elas se teriam arrependido, assentadas em pano de saco e cinza. Contudo, no juízo haverá menos rigor para Tiro e Sidom do que para vós outras. Tu, Cafarnaum, elevar-te-ás porventura até o céu? Descerás até ao inferno. Quem vos der ouvidos, ouve-me a mim. E quem vos rejeitar a mim, me rejeitará. Quem, porém, me rejeitar, rejeita aquele que me enviou. Observem que no texto de Lucas, nós encontramos duas informações bastante distintas. Primeira informação diz respeito à questão que há um juízo e que, do ponto de vista como Lucas escreve, no que tange ao comportamento destes cidadãos em relação ao ambiente geográfico que se punham, é pelo fato de terem rejeitado os milagres que haviam sido realizados nos lugares aos quais Jesus aqui os expõe. Corazim, Betsaida e, então, Cafarnaum. Observe o que é dito. No versículo, então, 13, diz: se tivessem operado os milagres que em vós se fizeram. E aí, quando nós chegamos, portanto, ainda em Lucas, ao versículo 16, fica evidente que Jesus estava falando estas coisas para aqueles que estavam a sair a levar o evangelho, que era o grupo dos apóstolos. Então, Jesus está ainda, dentro do contexto, advertindo a estes do que iria acontecer no juízo, em razão daquilo para, então, as cidades às quais já havia se passado e já havia se dado verdades, mas as pessoas não deram atenção aos milagres aos quais ali foram operados. Então, dizendo de outra maneira, muitos reclamam a presença de um milagre para poder aceitar a Jesus como Salvador pessoal. No entanto, nós temos aqui
uma reprovação da parte de Jesus por aquelas pessoas que, vendo, portanto, os milagres, não se converteram, não aceitaram as verdades. Então, a lição primeira é que nem sempre um ato operoso, prodigioso, ele é convincente ou é, então, condição necessária para que alguém se submeta a Cristo Jesus. É bem verdade que, para os que creem, o reclamo de o Senhor ser mais presente na realização de um milagre cria, então, um ambiente facilitador para a mente destas pessoas. Mas não é o que acontece em relação àqueles que descreem do Senhor. Portanto, fazer algo distinto, realizar uma obra singular, de sinais, de prodígios, de milagres, como objetivo de atrair a mente das pessoas para que elas creiam em Cristo, por esses textos que acabamos de ler, evidenciam-se que, então, não é a forma como Deus, portanto, trabalha. E não deveria sê-lo em relação à igreja. Ou seja, o que deveria conduzir as pessoas a Cristo Jesus era a fé, e não necessariamente uma obra realizada. Porque individualmente, você sabe que as pessoas receberam os seus, então, as suas bênçãos. Lembram, eu diria, do servo do centurião? Lembram especificamente do paralítico que foi trazido até Jesus? Lembram, portanto, dos cegos que vieram clamando para que então o Senhor pudesse lhes dar ou restaurar a visão? Pois bem, você se lembra também da mulher que buscara tocar em Cristo em condição totalmente desvantajosa para ela, sobre o problema do fluxo de sangue que ela possuía? O que estou lhes dizendo? Que os milagres são reais, mas eles têm impacto singular para aqueles que creem. Dizendo de outra maneira, os milagres não são uma forma, portanto, de pregação do Evangelho. Não é o modo de realizar a pregação do Evangelho. Não é uma fonte atrativa para espectadores que querem ver o que está acontecendo e, consequentemente, em razão do que está acontecendo, passam a crer. Pelo que Jesus aqui registra, não foi assim que acontecera, pelo menos nestes 3 lugares aqui citados: Corazim, Betsaida e Cafarnaum. E Jesus estava insatisfeito com o comportamento destas pessoas. Então, esta é a primeira lição de aprendizado nesta manhã. Milagres, reitero, não são instrumentos facilitadores para aqueles que vêm assistir o que está acontecendo ou souberam o que estava acontecendo na vida de outrem. Jesus realizou muitos prodígios, muitos milagres em Cafarnaum, mas pelo texto que agora nós estamos lendo, está evidente que ele não estava satisfeito com a forma como as pessoas se conduziram. É possível que, nesta situação, as mesmas pessoas que receberam os milagres deixaram, portanto, de seguir a Cristo, de manterem a vida em comunhão com Ele. É possível que Jesus também esteja, neste aspecto, condenando esse tipo de postura ou de compostura. Quando voltamos a Mateus, e vamos fazê-lo, capítulo 11, versículo 20, venha comigo mais perto da Bíblia, por favor, observe o que é dito. Passou, então, Jesus a increpar. O verbo que tem aqui, portanto, ele foi tirado literalmente, então, do grego, e significa exatamente oneidesei. Oneidesei significa exatamente isto, lançar em rosto, mas também significa um ato de repreensão. Então, oneidesei significa dizer, quando o Senhor aqui recapitula o que foi feito, ele está, na verdade, preparando o terreno para estes que iriam sair, que eram os apóstolos, com um território ao qual eles deveriam, então, dominar com o poder do Evangelho,
nós encontramos que Jesus está bastante cônscio do que já foi feito e da maneira, então, contrária que aqueles que lá estavam nessas cidades fizeram. Ao citar, portanto, cidades aqui onde operara numerosos milagres, observe essa expressão que Mateus usa, que é símile à qual, portanto, Lucas também usara, pelo fato de não terem arrependido. Então, se eles não se arrependeram, mesmo diante dos milagres que foram realizados, vamos entender, portanto, então os milagres não foram feitos para que eles tivessem um caminho apenas receptivo de alegria e satisfação por aquilo que estavam recebendo. Exigia-se, desse ponto de vista, que recebessem a bênção, mas igualmente se arrependessem. Em outras palavras, o arrependimento é o elemento necessário para alcançar a bênção do Senhor, que envolve perdão. Lembram quando Jesus foi interpelado a respeito da cura do cego que foi ali, portanto, apresentado diante dele? Ou, anteriormente a isto, aquele paralítico que fora, então, apresentado diante de Jesus e interpelaram a Cristo, diz, como, então, podes perdoar pecados? Então, Jesus repete numa linguagem retórica, dizendo, o que é mais fácil? Dizer que os pecados estão perdoados ou que levanta-se e anda? Quer dizer, nem uma coisa nem outra. O que está sendo dito é, só Deus pode perdoar pecados e só Deus tem poder para realizar milagres. Mas quando as pessoas perdem de vista que é o Senhor que está fazendo e não aquele que está ministrando em nome do Senhor, para trazer olhares atrativos para aqueles que está realizando, o Senhor não é, de fato, o que será adorado. Dizendo de outra maneira, o arrependimento é o caminho necessário para alcançar perdão. E aqui Jesus está dizendo exatamente que essas cidades não tiveram, seus cidadãos, um comportamento de arrependimento. Você se lembra que Cafarnaum, diversas pessoas o Senhor tivera ali contato, né? O próprio Levi, que fez parte agora do próprio grupo de Jesus, Levi Mateus, você lembra disso? Era de Cafarnaum, pelo menos do ponto de vista de trabalho. Corazim não é uma cidade que a gente encontra com muita facilidade na Bíblia. Na verdade, ela é mencionada também em Lucas e é mencionada aqui. Só que nós não temos informações lá, históricas adequadas. Há uma posição eu diria, historiador, exclusivamente este, que diz que, na verdade, Corazim era chamada de Crebet Kerazim. Crebet Kerazit. E essa Crebet Corazit, para ele, pode ser que seja esta vila a qual Jesus estava se referindo, que, na verdade, ela aparece aqui, então, perto do que foi chamado mais tarde pelo nome de Tel Hum. Se você vem comigo, portanto, ao texto de Mateus capítulo 4, venha comigo, a Tel Hum, Mateus capítulo 4, versículo, então, 13, a gente encontra essa expressão. Deixando Nazaré, foi morar em Cafarnaum, situada à beira-mar, nos confins de Zebulon e Naftali. Para alguns, na verdade, esta cidade está neste lugarzinho aí chamado, então, de Critbet. E este lugar seria esta Corazim. Mas tais discussões não são muito acaloradas do ponto de vista de recepção, acaloradas do ponto de vista, sim, de negação. Fato é que não temos informação adequadas para dizer aonde se localizava, de fato, Corazim. Mas era uma cidade a qual, então, Jesus, ou uma vila, a qual Jesus está aqui a referir-se. Mas quando a gente vem para Betsaida, esta não. Esta nós temos diversas informações. Inclusive, você já sabe disto, que Betsaida era a cidade natural, então, de onde vieram Pedro e André, os dois irmãos. Mas não só. Para esta cidade,
há informações históricas muito, eu diria, adequadas. Flávio Joséfos, quando faz menção exatamente de Betsaida, ele cita especificamente que esta expressão, ela, então, é uma expressão composta. Ela vem, portanto, de um termo no aramaico que, então, deriva deste texto que aqui eu vou expor para você. Se chama Bet, que significa casa, e, ao mesmo tempo, então, Saída. Então, Bet, Saída, é a expressão que deu origem à palavra Betsaida. Então, Bet é casa e Saída significa, na verdade, pescador, ou significa também o que se chama caçador. Portanto, a cidade de Betsaida, ou Betsaida, ela deve estar muito próxima de algum ambiente que tinha águas piscosas, para poder ser apelidada desta forma. Mas é interessante que, quando a gente vai para a história universal, a gente encontra uma informação singular para este lugar, chamado, então, de Betsaida ou Betsaída, se a gente usar a expressão aramaica. O Filipe, Herodes Filipe, venha comigo para uma situação singular. Em Lucas, a gente tem um personagem chamado Herodes Filipe, não é? Que era um dos, então, que a gente chama dos Herodes. Você se lembra que Herodes Antipas ficara na região, portanto, da Galileia, mas o chamado, portanto, Herodes Filipe, ele, então, não ficou na região da Galileia atuando, e foi por causa disto que, então, José, quando voltava exatamente do Egito, resolveu ir morar em Nazaré para evitar esse tipo de dificuldade que ele tinha, qual que era, achando que, então, se voltasse para a região de Nazaré, para a região para a região, então, da Judéia, haveria dificuldades em encontrar sossego, porque tinha a ideia de que poderia os descendentes de Herodes o Grande agirem contra, então, a criança. E aí ele resolveu partir para morar em Nazaré. Então, quando nós passamos por essas verdades, nós vamos encontrar que este, em particular, chamado exatamente de Herodes Filipe, é o que, então, construiu esta cidade, que passou a se chamar de Bet, então, Saída. Mas que ele, Filipe, deu o nome exatamente em Betsaida, como sendo exatamente uma espécie de prêmio, ou de reconhecimento para uma das filhas de Herodes, chamada, portanto, Júlia. É isto que faz com que esta cidade se torne, na história, bastante conhecida. E exatamente isto, quando, em honra, portanto, o imperador, ele, então, resolve nominar esta cidade de Betsaida de Bet-Júlias. Então, Júlias não é o nome da cidade, mas é um título que, então, o caso em particular aqui do tetrarca chamado, portanto, Filipe, cuja verdade nós já passamos por elas, porque quando eu falei acerca disto, ali em Lucas, venha comigo para você ver, mais uma vez, essa verdade, Lucas capítulo, portanto, 3, verso 1. Veja o que é dito. No 15º ano do reinado de Tibério César, sendo Pôncio Pilatos governador da Judéia, Herodes, esse Herodes aqui é o Herodes, portanto, Antipas. E aí, veja, tetrarca da Galileia, seu irmão Filipe. Este é o Herodes Filipe II, que na relação das famílias era, portanto, o quinto do ponto de vista entre os Herodes que aparecem na Bíblia. Esse era o quinto Herodes que aparecia na Bíblia, ou que aparece na Bíblia. Então, é este Herodes aqui, chamado Filipe II, que, então, em razão daquilo que tinha de trazer honra
para, então, Herodes Antipas, colocou em Betsaida um sobrenome, se assim pudermos chamar. Passou a chamar-se de Betsaida Júlias. Exatamente, Júlia como sendo, então, honra para Júlia, que era filha, então, do imperador Augusto. E isto gera, portanto, um ambiente que, na história, a gente pode entender como que era Betsaida. O que eu quero dizer, por fim, Betsaida a gente conhece com a presença de André, com a presença de Pedro, mas conhece também com a presença desta singular, eu diria, dedicação que foi dada aí por Filipe, o quinto, por Filipe II, o quinto na relação dos Herodes, para chamar Betsaida de Bet-Júlias, em homenagem, portanto, a Augusto, porque Augusto tinha uma filha chamada Júlia, e ele, então, colocou desta maneira o nome da cidade. O que fica patente para a gente, independentemente desses aspectos históricos, é que a cidade, de alguma forma, não recepcionara Cristo naquilo que havia sido feito. E, por fim, voltando ao contexto de Mateus, capítulo 11, vamos para a parte mais importante desta manhã, no que diz respeito a esses textos. Jesus estava terminando as suas orientações para estes que iriam sair a levar o Evangelho. E aqui Jesus, portanto, deixa claro que essas cidades, em sua ordem, Corazim, Betsaida e Cafarnaum, não haviam estado em comunhão com ele. Não estavam sujeitas às verdades que ali foram apresentadas. Ao mesmo tempo, Jesus recapitula um episódio do Antigo Testamento, o caso de Sodoma, especificamente, e então fala de um território bastante distante dali do que ocorrera em Tiro, em Sidom, cidades que estavam ali, então, à beira-mar, ou já ali beirando o Mediterrâneo, no extremo, então, território já norte, para fora do território da Palestina. Bem, o que eu quero fazer menção disto? De Tiro e de Sidom. São cidades, então, antigas colônias gregas, né? Cidade de metalurgia, cidade da perfumaria, cidade, então, dos barcos, eu diria, a empresa náutica ali em Tiro era muito forte. Porém, as pessoas viviam dissolutamente. Mas foi daí exatamente que nós temos a presença de uma estrangeira que procura Jesus. E Jesus está dizendo que se tivesse naqueles lugares o evangelho ter sido levado, as pessoas teriam sofrido menos. Entende o recado? Meus queridos amigos e irmãos, a única maneira das pessoas terem paz é quando o evangelho é conduzido a elas. Não tem a ver com o poder que talvez você deseje de realizar na vida de uma pessoa ou de outra, milagres. Tem a ver com a bênção do Senhor de fazê-las enxergar que a salvação havia chegado. Quando Jesus termina o contexto aqui, ao fazer menção desses lugares e as cidades, portanto, que já foram condenadas, porque assim Tiro e Sidom e Sodoma também o foram, no versículo 24, quando ele termina a exposição, nos é dito assim: digo-vos, porém, que menos rigor haverá, observe, no dia do juízo. Jesus está tomando uma situação de que há algo por vir. E nós não podemos nos esquecer que as coisas serão reapresentadas no dia do juízo. Não entendeu? Sodoma não existe mais. Tiro e Sidom não existem mais. Betsaida não existe mais. Corazim não existe mais. Contudo, para os olhares do Senhor e, então, a sua onisciência, estas coisas ainda não foram colocadas em julgamento. Serão apresentadas no juízo. Os cidadãos dessas cidades, seus nomes, o que fizeram, serão reapresentados no juízo. Então, muito cuidado com a ideia estranha de achar que com a morte está tudo resolvido. Não está.
Jesus está deixando claro que estas pessoas serão, portanto, seus casos reapresentados no dia do juízo. E haverá menos rigor para aqueles que não tiveram o conhecimento que outros tiveram. Esta é a questão aqui basilar, tornando mais simples. Quanto mais sabemos acerca da verdade e nos comportamos de maneira estranha, de maneira, portanto, vexatória, até mesmo abandonando aquilo que se conhece, para estes que conheceram, haverá mais rigor, porque o inocente será tratado como inocente. Aquele que não tem, portanto, conhecimento será tratado sem o conhecimento que tem. Mas não é o caso de Corazim, não é o caso de Betsaida, não é o caso de Cafarnaum. Serão tratadas conforme a luz que receberam. Você entende isso? Há um outro detalhe aqui, eu vou terminar fazendo esta menção. Jesus diz que, nesse aspecto, no versículo 23 de Mateus capítulo 11, tu, Cafarnaum, elevar-te-ás, porventura, até o céu, descerás até o inferno. A palavra inferno aqui não é a mesma que nós utilizamos antes, quando estudamos acerca desta questão com a palavra Geena. A palavra aqui que se apresenta é Hades. Essa expressão em grego é uma palavra também justaposta, ou seja, é composta de duas expressões. O prefixo a e, então, a outra expressão que, então, eidem. Essa expressão significa, em outras palavras, exatamente o contrário daquilo que se diz. Não se trata de um lugar aonde, portanto, há fogo, porque a expressão para este termo é a palavra geena. Então, embora na língua portuguesa inferno, 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 é a mesma expressão e a gente escreve do mesmo jeito, para Cristo, para os gregos, para aqueles que então usavam esses termos, não era assim. A depender da situação, a palavra era utilizada de maneira distinta. Quando se referiu, portanto, ao fogo que não se apaga, qual era a expressão utilizada? Geena. Mas quando se referiu, portanto, a juízo, a destruição eterna, qual é, portanto, a expressão utilizada? Hades. Portanto, meu querido amigo e irmão, atente para esta singular manifestação do que aqui eu estou dizendo para você. A expressão, portanto, Hades, é composta de duas palavras. O a, que então é um prefixo de negação no grego, e a expressão edein. Então, quando a gente ler Hades, você tem que se lembrar de quê? O que é inferno, portanto, aqui? Está sendo utilizado com o significado melhor para a palavra morte. O Hades é o lugar, portanto, dos mortos. O lugar, portanto, onde não se vê, porque a palavra em si, Hades, em grego, ela significa aquilo que não se vê. Ou, se você, então, colocar o prefixo a como deve realmente vir, e a palavra edein, que significa, então, ver, significa não ver. Portanto, o inferno não é um lugar, é uma circunstância aonde a mente, a consciência não existe. E aonde é o lugar e a mente, melhor, qual é o lugar onde mente e consciência não existe? O estado do morto. Portanto, Jesus está dizendo, em outras palavras, que eles descerão à sepultura. Portanto, a palavra inferno aqui não é Geena, é Hades. E aí, então, o Hades significa lugar dos mortos, ou lugar aonde não se vê. A tradução literal seria não se vê, porque a é prefixo negativo e edein é o verbo ver, portanto, não se vê. E o lugar que não se vê, não se sente, não se ouve, não, então, eu diria, não se fala, é exatamente na catacumba. Portanto, nós temos de nos lembrar dessa particularidade. Por fim, amigo,
fazendo uma síntese inteligente. Não importa a que tempo o ímpio tenha praticado as suas impiedades, as suas práticas estranhas contra o Senhor, há um dia de juízo, e ele virá. A expressão aqui, então, no versículo 24, o verbo está no futuro. Haverá, no dia do juízo, então, algo que ainda está por vir. Número 2, não importa quão distante as pessoas estejam do episódio que está por vir. Os seus atos serão recapitulados e o Senhor vai implicar juízo de uma forma distinta para quem conheceu e de uma forma, portanto, distinta para quem não conheceu. Dizendo de outra maneira, os que conhecem serão tratados com mais rigor, com mais exigência. E os que desconheceram serão tratados sem essas, eu diria, exigências. Porque o caminho de todos é que, então, desceremos à região do silêncio. Ao Hades significa a sepultura. O lugar onde não se vê, onde não se ouve. E neste caso, em particular, toda a altivez, que por alguma razão Cafarnaum queria se colocar sobre si mesma, o Senhor, então, lança uma pergunta: vai subir até os céus? Em outras palavras, vai continuar altiva, cheia de si, achando que é dessa forma? Na verdade, vocês vão descer à sepultura, ao Hades, ao inferno. Cuidado, reitero, você já aprendeu duas coisas aqui. Tinha aprendido a palavra Geena e agora você está se debruçando com a palavra inferno, que é Hades. E aí vem, talvez, uma última pergunta e a gente encerra. Como saber que inferno é Geena e como saber que inferno é Hades? Aí, amigo, isso só é possível se você lançar mão da língua grega, se você for o texto original e verificar, porque em língua portuguesa não existe essa separação. Este é o problema, muitas vezes, das conclusões obtusas que as pessoas tiram. E essas situações obtusas geram, então, compreensão inadequada da palavra de Deus. Por fim, o apelo ao seu coração é que o Senhor seja sempre o primeiro. Não importa que você esteja numa vilazinha, numa cidadezinha destacada ou não destacada. Seja humilde, se submeta às verdades que Ele tem nos despertado. E nem sempre de milagre que a gente precisa, mas de arrependimento. De uma vida que realmente seja condizente com aquilo que a palavra de Deus nos ensina. E há milagre maior do que este, de que o perdão e a salvação? Que Deus te ajude a ser fiel. Meu desejo, igualmente, a minha prece. Vamos orar. Querido Deus, nossa gratidão pelo privilégio de estudarmos Tua palavra. Nos mantém fiéis e submissos a tudo aquilo que Tu nos ensinas. Pedimos esses favores, agradecemos, no santo e poderoso nome de Jesus. Amém.